Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Criador da Fortuna e hoje nós iremos falar sobre quais fundos imobiliários mais pagaram dividendos nesse mês de novembro e temos fundos aí que quase pagaram 4% ao mês. Bora começar. Seguinte, antes de tudo, se inscreve, deixa o seu like, tô trazendo conteúdo sobre investimento, ações, fundos, o que tá acontecendo, Ibovespa, tudo. Mano, fica no canal. Tamo junto, bora começar falando sobre o nosso primeiro do ranking, tá? Bora começar. O ranking ele vai começar do mais baixo até o mais alto. Eu só excluí um porque ele tá em liquidação, ele tá para acabar o fundo, então não adiantaria eu colocar um fundo de 30% ao mês, sendo que isso é irreal em qualquer tipo de ativo, tá? Então eu só excluí ele porque ele está sendo liquidado. Em nosso quinto lugar, temos o fundo HABT11, que está pagando 1,52% ao mês, tá? De dividend yield. E é o seguinte, ele é um fundo do setor de títulos imobiliários. Então o que seria isso? Então ele investe em CRI, investe em LCIs, investe em letras hipotecárias, mas o foco dele é CRI. Porque é o seguinte, quando você vai investir em CRI, os CRIs eles acabam sendo corrigidos às vezes pelo IGPM, pelo IPCA, então são títulos que estão subindo, porque a inflação está subindo. E isso é interessante para esse tipo de fundo, porque ele acaba trazendo um retorno maior, sendo o objetivo dele, já está falado que é trazer um ganho acima da média, porém isso traz risco, tá galera? Não vai achando que, vou investir nesse aqui, não tem risco. Tem risco sim, ele é mais arriscado do que os fundos que pagam 5%, tá? Porque os fundos que pagam 5% às vezes estão em certificados, em letras, mas vamos se dizer, de empresas maiores, de empresas com rating melhor. Aí se você quiser entender tudo que eu estou falando, assista minha série, que aí você vai ter uma boa base para entender tudo que eu falo nos vídeos, tá? O nosso quarto fundo, tá? Agora sim é o HCTR11, que pagou 1,58% ao mês no mês de novembro, né? E esse fundo ele não tem setor definido, ele é um setor indefinido. Aí você fala, como assim, velho? O que você tá falando, mano? Seguinte, ele é um fundo, para mim, um fundo bem mais complexo de se analisar. Porque é o seguinte, como ele não tem setor, ele pode fazer o que os três tipos de fundo faz. Ele pode comprar cotas de outros fundos, ele pode ter o próprio imóvel e ter o aluguel, ele pode desenvolver, então ele pode construir e vender os imóveis para conseguir ter, vamos dizer, um dividendo alto, ele pode investir em CRI, LCIs, LCAs, então ele acaba sendo um trunfo, né? Que ele acaba sendo uma diversificação extrema dentro do próprio fundo, então você não precisa diversificar Tipo, você não precisa sair diversificando, comprar 6, 7 fundos, se você acabar tendo ele. Porque ele já vive uma diversificação dentro dele. Então, lógico, ele paga dividendos altos, tá? Se você vê o histórico de dividendos dele, ele tem um pagamento de dividendos altos, só que, aquilo que eu disse, ele envolve mais risco. Porque como ele faz várias operações, o gestor que está ali dentro, ele não foca só em uma coisa. Ele tem que ter o leque aberto e assim, tem que ver o que está de melhor oportunidade no setor imobiliário como um todo, tá? O nosso terceiro lugar, ele é o MFAI11. Ele pagou a mesma coisa, tá? Do fundo imobiliário passado, 1,58% no mês, e este é um fundo com objetivo de longo prazo. Quando eu falo objetivo, é que eu li o negócio e estou passando para vocês, tá? É o que o gestor normalmente escreve. Ele faz o seguinte, ele compra cotas de outros fundos, então ele é um FOF, vamos dizer assim, e compra ações. Agora eu sei que eu buguei o seu cérebro está explodindo. Sim, ele investe em ações, um fundo imobiliário investindo em ações. Tudo no segmento imobiliário. Então uma construtora, ele pode comprar ações da construtora porque está relacionado aos imóveis. Então ele acaba sendo até um fundo, eu vi algumas pessoas falando, um fundo multimercado aí, porque ele investe em várias coisas. E também diversifica o portfólio dele, tendo ali as ações,
o que ele disse é que ele tem as ações para ter um crescimento maior, então ele vai ter uma valorização maior, e os fundos imobiliários para ter renda. Então é tipo você tentando, você quando faz a diversificação dos fundos imobiliários com ações para ter uma carteira bem diversificada. Então é mais ou menos isso que ele faz dentro do próprio fundo, tá? Em nosso segundíssimo lugar temos o XPCM11. A gente podia pular esse, né? É sacanagem. Quem não entendeu é porque eu não gosto desse fundo. Não passe nenhum parâmetro meu, tá? Pra mim investir num fundo. Sendo que eu já investi nesse fundo na época que eu não sabia nada. Sabe quando você compra no... Você só compra pra ver como funciona. Depois que eu comecei a estudar, eu liquidei esse fundo porque realmente esse fundo é muito ruim na minha concepção, tá? Ele não passa nos critérios. E ele pagou um dividend yield de 2,02%, tá? Ele paga um dividendo alto, o XP Macaé, né? Ele paga dividendos altos, porém, o que mais me pega nesse fundo é que ele é mono-mono. Pra quem não entendeu, ele é mono-inquilino e mono-ativo. Então ele só tem um prédio e só tem um inquilino. Então se esse inquilino, que já ocorreu, tá? Sair, aquele prédio ali ele fica vazio e fica sem aluguel. Então você que investiria no XP CM11, você ficaria sem renda. É como se o papel estivesse ali e ele só tá ali, você só tem a custódia. E teve uma desvalorização imensa quando isso aconteceu, tá? Eles reaveram, a Petrobras voltou, é a Petrobras que faz o aluguel, a Petrobras voltou e aí o fundo voltou a subir. Mas como ele vive essa coisa de qualquer momento a Petrobras pode falar, vou sair, como já ocorreu, né, que a gente se baseia em histórico, então é um fundo assim que eu não gosto. E aí, como eu já disse, vejam a minha série, tá, de 5 episódios, vou até marcar aqui agora só o vídeo dos fundos imobiliários, eu falo sobre isso, tá, porque você tem tanto risco investindo nos monos. E em nosso primeiríssimo lugar, o que pagou quase 4% de dividend yield é o KNRE11, tá? Ele é da mesma família do KNRI11, tá? Ele é da mesma gestora. E é o seguinte, ele, de vez ser igual ao KNRI11, que é de tijolo, focado em comprar outras cotas, sendo bem diversificado, esse aqui ele é focado em desenvolvimento. Então ele vai construir uma coisa, ele constrói imóvel, vende imóvel. Constrói, vende, constrói e aluga. Então ele está nessa parte. E isso gera... E assim, esse tipo de fundo imobiliário, você tem que saber muito bem a hora que você compra e muito bem a hora que é para vender, tá? Porque, lembre-se, a nossa economia aqui no Brasil ela é cíclica. Compra de imóvel só acontece quando a economia está muito boa. E venda de imóvel acontece sempre que é a venda, mas assim, os valores vão sempre oscilando. Mas a compra majoritariamente acontece quando o país está indo bem. Então você pega às vezes uma alta da economia aqui e compra um imóvel. Então acaba sendo bem cíclico e acaba tendo mais riscos, mas ele pagou 4%. Não é constante, porque não é todo mês que ele vai vender imóveis, mas quando ele paga os seus dividendos, seus proventos de dividendos, ele normalmente paga acima da média mensal da maioria dos fundos, tá? Mano, seguinte, esse foi o vídeo. Se inscrevam, deixa seu like. Eu quis trazer esse conteúdo aqui pra vocês entenderem, abre o leque quando vocês forem ver os fundos, porque muita gente ela fica focada naquele tipo de fundo, XPLG, HGLG, MXRF11, fica focada nessa panelinha, KNRI11, fica focada nessa panelinha aqui, e às vezes tem várias oportunidades no mercado, e aqui eu só vim mostrar alguns nomes para vocês, às vezes vocês nem sabiam que fundos podiam investir em ações, aí é mais um conhecimento aí para vocês, é isso. Muito obrigado a todos, falou e fiquem bem. Não esquece de se inscrever no canal, hein, família? Tamo junto.